Senhoras e senhores, bom dia. Coronel Gerra, que me proporcionou a oportunidade de vir aqui falar um pouco da visão que a gente tem a respeito de segurança, de como é que funciona esse complexo problema referente à segurança e um pouquinho da dedicação e obstinação que temos enfrentado para tentar proporcionar uma melhor qualidade de vida a todos os londrinenses. Na verdade, o nosso tema é família e segurança pública, mas ele vai ter um enfoque especial, transcendendo o aspecto familiar, embora nele nós tanjamos, e falando sobre segurança pública na condição de dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Porque é importante que nós frisemos o seguinte, pessoal. O que criou a Polícia Militar na condição de órgão de prevenção em segurança pública? O que estruturou as missões da Polícia Civil, da Guarda Municipal que aqui se vê representada? Foi a Constituição Federal, que organizou o nosso Estado Democrático de Direito, mas também transferiu ao cidadão a responsabilidade de exercer o seu direito, e é sobre isso que vamos falar hoje. Continue, por favor. Crime. Existem muitas correntes que se inclinam no sentido de dizer que crime é um fenômeno social. Observe, Durkheim diz que crime é uma ruptura com a consciência coletiva, razão pela qual sofre punição da lei penal. Aqui nós já estamos falando da resposta do Estado após a incidência do cidadão na prática delitiva. Privação de oportunidades, desigualdade social e marginalização seriam estímulos decisivos para o comportamento criminoso. Então observe, pode continuar, que a partir disso nós temos que fazer uma reflexão importante. Quando nós falamos em segurança pública, e aqui vai um desabafo que faço, não em nome do Coronel Gerra, mas como profissional da área de segurança pública. Como nós da polícia apanhamos? Como nós apanhamos da sociedade, às vezes da mídia, me pergunto, eu acho que até esse é um papel fundamental da mídia, que é fazer a crítica, porque o processo democrático envolve mais divergência do que concordância, e isso é importante. Agora, tudo o que acontece, eles, de forma muito simplista, reputam a polícia a responsável pela resposta imediata e a solução dos fatos. Quando, na realidade, o termo segurança pública, ele transcende a questão policial, porque a polícia é o último dos recursos a incidir em problemas que não tiveram solução. Por exemplo, a família. Por exemplo, pode continuar, por favor? E aqui nós temos que refletir sobre isso. Questões que merecem a nossa reflexão. Vai lá. Questão penitenciária. Todos nós queremos a resposta penal. Todos nós queremos a resposta imediata da polícia. Que a polícia esteja em todos os lugares ao mesmo tempo, quando isso nunca vai acontecer em qualquer estado do mundo. Agora, nós não estamos preocupados, observe, com a decorrência do sistema prisional. Nós prendemos gente todo dia. Eu quero crer que o Ministério Público propugna por isso e o Judiciário aplica sentenças todo dia. Todo dia são remetidas pessoas ao sistema penitenciário, mas quem está preocupado com o retorno dessas pessoas à sociedade? Será que eles desaparecem, se desintegram? E eles vão voltar. Agora, a nossa preocupação está na resposta penal, e não a preocupação daqui a 10 anos, 5 anos, quando esse indivíduo voltar não ressocializado. Então, a nossa preocupação deve ser com o sistema prisional? Não, deve ser com antes. Mas depois que o indivíduo entrou no sistema, ele merece a nossa atenção. Porque se ele não for recuperado, se nós não dermos meio de ressocialização para ele, ele vai ser um gerador de violência para os nossos filhos, para os nossos netos. E o sistema prisional é a resposta dada pela polícia, pelo Ministério Público e pelo órgão jurisdicional ao crime praticado. Ou seja, a resposta ela existe. Continuando. Infância e adolescência. Existe uma grande discussão hoje em relação à questão da redução da maioridade penal. Eu prefiro não ingressar nessa discussão, até porque no ambiente da democracia, a discussão é sempre salutar. E nós temos posicionamentos ideológicos e posicionamentos técnicos que vão a favor e contra essa questão. Agora, corrupção, moral e ética, será que incidem em criminalidade?
Dr. Giacoi, ainda há pouco, estava falando aqui, justamente desses casos. É um sinal de que criminalidade não se relaciona com pobreza, mas sim com princípios, com preceitos morais e éticos. Continue. Agora, criminalidade pode ter relação com a miséria. As pessoas que não encontram espaço, pessoal, eu falo isso porque nós passamos dentro de locais onde predomina a miséria. Isso aí, nós entramos diariamente e nós vemos crianças de 2, 3, todo dia, 2, 3, 4, 8 anos, que lamentavelmente, embora não tenhamos nós o dom da premonição, nós já estamos visualizando o futuro dela. E às vezes, ao passar de 5, 6, 7 anos, aquilo que nós prevíamos acontece. Nós aprendemos e encaminhamos para o poder jurisdicional. Quer dizer, a polícia dá a resposta dela. Agora, é responsabilidade da polícia socializar aquele menino? Não tem como. A polícia não tem essa missão constitucional. Então, observe novamente que é a polícia limpando o gelo. Na verdade, é a polícia colhendo e arcando com toda a responsabilidade por todas as políticas que foram mal sucedidas. Mas quando acontece, por exemplo, de criar um novo bairro sem estrutura, o único órgão que está lá é a polícia. Porque, na verdade, às vezes não tem saúde, você não tem saneamento básico, você não tem uma escola, você não tem uma quadra para lazer, para esporte, e como o esporte salva, agora, ninguém se lembra de dar oportunidade para aqueles. Eu vou aqui fazer um elogio quando eu falo de esporte, pode continuar? A questão do esporte e da cultura. Eu tive um professor de voleibol, Percy Onker, que ele tinha, alguns dos senhores talvez tenham conhecido, ele era professor do Canadá, e ele tinha como técnico, eu acho que uma virtude com ele, que era ir nas escolas mais pobres e trazer dessas escolas pessoas que às vezes estavam inseridas no mundo da miserabilidade para a prática de esporte. E quantos amigos meus, eu não vou nominar por uma questão ética, estariam fadados à delinquência e que foram resgatados por esse cidadão. O esporte salva, a polícia dá resposta. Continua. Instrumentos de controle da sociedade. Pode continuar. Nós temos instrumentos de controle informal e instrumentos de controle formal da sociedade. Os instrumentos de controle informal, falamos bastante sobre isso, até eu estava preocupado, né? Poxa, que bom que nós somos uma das últimas palestras desta manhã, porque nós vamos exercer o direito ao contraditório, porque nós apanhamos sempre, e hoje nós não vamos fazer isso. Que bom, né? Porque nós concordamos. Família, educação, religião fornecem um mínimo ético, um mínimo moral, aquela estrutura mínima para que a pessoa possa usufruir da sua vida com dignidade. Não é de polícia que as pessoas precisam. A polícia, volto a frisar, é o último dos recursos a intervir. As pessoas precisam de política pública, de solidariedade, de acesso, de inclusão. Continue. Entre outros, instrumentos de controle formal da sociedade, intervenções do poder público, mas esse já é um segundo momento. Direito penal. O direito penal é a resposta mais severa do Estado. É a resposta mais severa do Estado àquilo que não deu certo, mas que tem o pontapé inicial de sua percepção com as ações de polícia militar. Agora nós temos que entender, por favor, continue. Até teve um posicionamento teológico, agora eu vou trazer um outro posicionamento técnico, afirmando que o crime é um fenômeno social e a família é, sim, na nossa concepção, a célula básica da sociedade. Ela tem que funcionar. Por favor. Pode pular isso. E nós temos que agora chegar à questão da missão constitucional da Polícia Militar. Coronel, o senhor estava em Curitiba, nós tivemos aquela reunião que nós fazemos semanalmente sobre os objetivos que nós buscamos com a Polícia Militar. E em certa feita, eu vou discordar do senhor aqui, porque no momento eu concordei. O senhor falou o seguinte: o meu sonho, o meu objetivo enquanto comandante é buscar a excelência em segurança pública. Coronel, este é um sonho inatingível. Sabe por quê? Porque a segurança pública não é responsabilidade só da Polícia Militar. Para que nós tenhamos uma segurança pública adequada, nós temos que ter esforços concorrentes. A Polícia Militar atuando nas suas missões constitucionais,
A Polícia Civil na sua, a Guarda Municipal na sua, a sociedade cumprindo com os seus objetivos e com as suas responsabilidades. Qual que é a nossa missão? Observe aqui, ó. Segurança pública, dever do Estado, estamos aqui. Polícia Militar está aí, ela existe, o Estado cumpre com o seu dever, mas a criminalidade vai continuar existindo. Dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Nesta sociedade capitalista, nós às vezes nos esquecemos de cumprir as nossas responsabilidades e cobramos todo dia os nossos direitos. Todos nós temos a mesma responsabilidade, de mesmo peso constitucional de participar, de coparticipar deste processo de edificação da segurança pública. Tá, um dos órgãos, Polícia Militar. Parágrafo 5º. Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução da atividade de defesa civil. Pode continuar? Então, observe, nós temos tarefas muito bem definidas. E essa responsabilidade ela é exercida. Agora, as pessoas, às vezes, pessoal, e por isso que eu falo no desabafo, elas tendem a ver de forma muito simplista a questão da segurança pública. Nós temos que ter um policial em cada esquina, nós temos que ter um policial na frente da minha casa, nós temos que ter um policial no exato momento onde vai acontecer o assalto, temos que prever isso como se isso fosse possível, e isso nunca vai ser possível acontecer. Esse é um objetivo inatingível. Agora, se a pessoa às vezes vê uma pessoa suspeita, não liga para a polícia porque não é suspeita para ela, não oferece nenhum risco para mim. Quando acontece, volto a dizer, o surgimento de um bairro novo sem estrutura para dar os serviços básicos ao cidadão, ninguém se preocupa. Poxa, pessoal, estamos criando lá um foco de miséria, possivelmente. Temos que lutar para reverter isso, porque é isso que vai ter consequência daqui a 10 anos na vida dos nossos filhos. Porque para ontem, nós não vamos conseguir mudar os resultados criminológicos que hoje se veem na nossa frente. Pode continuar? Polícia ostensiva, qual é a missão dela? O que é policiamento ostensivo? É aquele no qual o policial é identificado de relance, quer seja pela farda, armamento, equipamento, viaturas. Fernando, eu não marquei o meu tempo, se você puder me avisar. 5 minutos? Beleza. Ok. Objetivos do policiamento ostensivo: inibir a prática do delito e dar sensação de segurança. Pode continuar. E a segurança pública como responsabilidade de todos, como é que ela pode ser exercida? Solidariedade, integração comunitária, fornecimento de informações, esquecer do eu, e pensar, eu sou um ente comunitário, eu tenho que participar desse processo de segurança pública. Como é que eu faço isso? O que está acontecendo aqui hoje é emblemático, é muito bonito, né? Esse congraçamento de esforços vislumbrando um fim comum, que é a segurança pública, integração com órgãos de segurança, e entre eles, evidentemente, e reconhecimento de que crimes ocorrem, e que há necessidade de mudanças comportamentais, coisas assim, que às vezes nos indignam. O cidadão, ele para na frente da lotérica, e aqui eu falo de alteração cultural, ele para em frente à lotérica, já falamos sobre isso, né, Gabriela, em reuniões de vizinho solidário, ele deixa a chave na ignição, entra na lotérica, aí vem o ladrão e rouba a moto dele, ou furta a moto dele, e aí ele fala, pô, não tem polícia nessa cidade, mas puxa, gente, pelo amor de Deus, você deixou a chave na ignição, e ladrão sempre existiu. Então, pô, cuide do que é seu. Agora a responsabilidade é da polícia, porque você deixou a chave na ignição. A polícia não é uma transformadora social. A polícia dá a pior das respostas quando dá repressão, que é a prisão, que é o encarceramento, é a violação, já é a violação daquele direito natural à liberdade da pessoa. Então, será que isso vai recuperar? Continue, por favor, pode pular esse? Pode continuar? Já falamos sobre isso. Por favor. Diagnóstico para diminuir a violência social. Olha, violência social e criminalidade são conceitos um pouco diferentes na nossa percepção. Tá? A criminalidade é aquilo que nós medimos pelos índices. A violência ela está embutida na sociedade, por uma série de ausências do poder público e de valores. A polícia ela vai em seguida e faz esse controle criminológico. Hoje nós estamos contando com a redução dos índices criminológicos da cidade, os índices criminais da cidade. Mas isso não reflete necessariamente que a nossa sociedade está melhor. E é por isso que nós temos que pensar profundamente sobre esse, que é um tema tão amplo. Vamos lá. Creches, saúde,
moradia, esporte, ensino integral, emprego, música, recuperação, alcoolismo, drogadição. A preocupação exclusiva em polícia, com polícia, não vai solucionar esses problemas que, enquanto não forem solucionados, vão ser polos geradores de criminalidade. E nesta vertente a polícia não age, pessoal. Ela não vai incidir. Por favor, só é um rol exemplificativo. Existe polícia capaz de reduzir a violência social? Eu já falei, a violência ela está impregnada na sociedade. A polícia é o último dos recursos a dar o primeiro chute para o início da persecução penal. É a mais gravosa das respostas. Como investir na família? Como meio de reduzir a violência? Estão aí os exemplos. Continue. Beleza. E para concluir, é claro, não estou aqui a dizer que investimentos na polícia não são importantes. Que investimento em efetivo policial não é importante. Em logística policial não é importante, é um direito fundamental, isso já foi dito hoje, é claro que é importante, mas se ele vier desacompanhado de todos os serviços básicos que devem ser objeto de discussão séria e aprofundada, então a polícia por si só não vai conseguir solucionar, aqui no Brasil, em lugar nenhum, problemas afetos à insegurança pública ou à segurança pública, como preferirem determinar o tema. Obrigado a todos pela oportunidade. Espero que tenhamos contribuído de alguma forma.